6h17. Vamos agora ao nosso quadro Ideias para Teresina. Olha, num país com tantas desigualdades, no estado que está entre os mais pobres do país, localizado na região mais pobre do país, falar em cultura é quase sempre considerado um luxo. Afinal de contas, as pessoas querem mesmo comer, ter saúde e estudar. Mas será que é isso mesmo? Já diz a música, né? A gente não quer só comida, a gente também quer diversão e arte. Até porque cultura é importante para a formação de uma sociedade, para uma sociedade mais humana. E é isso que a gente vai conversar agora. Nós estamos recebendo aqui 3 convidados. Estamos recebendo o músico e professor do IFP, ele é mestre em antropologia, o Wagner Ribeiro. Bom dia para você, Wagner. Obrigada pela sua participação. Também está conosco o Noé Filho, que é idealizador e coordenador do Geleia Total. A gente fala muito desse site aqui no programa, Noé. Inclusive, durante todo o mês de outubro, a gente está colocando como música do dia só músicas piauienses, e a maioria delas vem lá do Geleia Total. E ele vai falar para a gente sobre os projetos culturais, porque lá é a concentração, basicamente a concentração do que tem de cultura piauiense lá nesse site de Geleia Total. E a artista e também, artista visual e arte educadora, Jasmine Malta. A gente conversa com todos vocês a partir de agora. Eu quero já começar e perguntar para vocês, deixar aí a resposta livre para cada um, o seguinte: afinal de contas, dentro desse contexto que eu falei, dá para falar de cultura? E se dá, ela realmente é importante? Qual é o papel da cultura na formação dessa sociedade para a gente ter uma cidade mais humana? Jasmine. Bom dia, Cíntia. Bom dia, meus amigos Wagner e Noé. Prazer estar com vocês aqui nesse momento, ainda mais para discutir um tema tão instigante relativo às ideias para Teresina. Cultura é para todos, cultura é para todo mundo, cultura é um processo extremamente democrático. E hoje em dia a gente não fala mais em cultura popular e em cultura erudita, a gente fala em cultura como acesso, como acessível para todas as pessoas. Né? Há já esse processo e esse pensamento de que todos precisam ter acesso a ela. O que falta ainda um pouco é a gente ter mais ações para que as produções artísticas, as produções artesanais, a cultura como um todo, ela chegue a grande parte da população. Então, é muito mais uma questão de ação, realmente, para que essa democratização voltada para a cultura ela aconteça de verdade. Entendi. Wagner, do ponto de vista antropológico, por que a cultura ela é fundamental, ela tem um papel importante quanto às outras manifestações e as outras maneiras também de fazer uma sociedade? A cultura, como o Jasmine já colocou, né, que é para todos, ela também só existe quando ela está publicada, ou seja, ela está representada nesse todos. Eu quero dizer que alguém não pode dizer, eu sou a cultura. Não, é o povo que diz, isso aqui que a gente faz sentido para nós. Então isso é cultura, ou seja, ela tem esse ar de publicização, né? Ou seja, ela deve ser reconhecida pelos demais, ela não deve ter a aprovação de alguém de fora. Por exemplo, aqui no Piauí, não é São Paulo que vai dizer se isso é cultura ou não. Essa cultura ela tem um significado etnográfico, ou seja, é construção de conhecimento e de significados para quem está vivendo aquilo. Então, eu acho muito interessante quando a gente pensa em cultura local, porque vai fazer sentido para nós. Depois pode ir para o mundo. Mas é pertencimento, né, Wagner? É pertencimento, exatamente. Né? Pertencimento. Perfeitamente. Então, assim, a gente precisa ter muito esse cuidado, porque o que nos falta, muitas vezes, não é essa cultura. A cultura, ela está aí. O que falta seria a gente compreender como é que a gente fomenta isso, como a gente respeita as diferenças, né? Porque você falando de cultura, nós estamos falando de pluralidade e estamos falando de diferenças, né? Alguém está com uma interferência. Elas são importantíssimas para que a gente compreenda esse valor cultural. Wagner, desculpa interromper você um pouquinho, mais uma vez, aliás. Alguém está com interferência aí, gente. Eu não sei o que é. Quando o outro estiver falando, se puder desligar o microfone, mas tem um barulho muito alto. Bom, Noé, queria a sua resposta agora também. Qual o papel que cabe à cultura nesse universo que a gente vive?
Bom, acho que a Jasmine e o Wagner já disseram tudo, né? Acho que cultura diz muito respeito à diversidade. Quando a gente fala em cultura piauiense, né, tem uma diversidade enorme e que às vezes a gente cai no estereótipo, né, do que é cultura nordestina, do que é cultura piauiense. E eu acho interessante destacar também que a cultura, ela tem uma série de finalidades, ou pode servir a uma série de finalidades, né? Seja esse sentimento de pertencimento, seja você se realizar, seja você se entreter. Acho que é uma atividade muito importante, uma finalidade muito importante também. Então, a cultura, ela atende a uma série de necessidades, inclusive de comer, né? Que é no caso dos artistas, falou aí no início da sua pergunta, né? A cultura também é uma economia criativa, né? A cultura, ela gera renda, gera emprego, e a gente está vendo isso nesse período da pandemia, quanto que o setor cultural é importante, tanto para o público que está em casa, como também para movimentar toda essa economia e essa indústria, né, do entretenimento, da cultura, que é muito importante também. Tá certo, então. Eu falei isso, eu comecei assim, porque a gente sabe, por exemplo, que na hora de tratar de políticas públicas culturais, normalmente as pastas de cultura são aquelas que têm o menor orçamento, elas têm menor visibilidade, a não ser quando você tem um bom gestor que se destaque e tal, isso é muito difícil acontecer, mas acontece às vezes, mas normalmente ela é relegada, ela é deixada de lado, ela não é importante, ela é um apêndice, ela não faz parte de políticas públicas. Eu não vi ainda todos os programas de governo, mas eu não vejo essa preocupação nos candidatos e candidatas de hoje. Então, eu queria perguntar para vocês o seguinte: o que vocês têm de projetos, assim, o que vocês acham que seria viável para Teresina, dentro desse conceito que os três concordam de que a cultura é o pertencimento, de que essa questão do etnocentrismo, isso é algo que não é mais aceito, nem nenhum tipo de imposição também. Quem fala? Jasmine, vamos lá, seguir aquela ordem. Vamos repetir a ordem, que fica mais tranquilo. Cíntia, o que falta para os gestores públicos, perdão, é o pensamento de que cultura também é educação. Cultura também é saúde, cultura também é segurança. Se eu invisto em cultura, eu tenho aumentos nos índices desses outros três elementos. Porque eu estou levando no processo realmente democrático a quem mais precisa, conceitos que são voltados para uma formação educacional. Se eu tenho educação e eu tenho cultura, eu tenho mais saúde. Se eu tenho mais saúde, eu tenho mais informação, eu tenho mais instrução, eu tenho mais possibilidade de me expressar artisticamente e culturalmente. Eu vou me afastar do mundo das drogas, eu vou me afastar da violência e isso vai gerar uma segurança maior. Infelizmente, o orçamento da cultura sempre é o menor e dificilmente nós temos pessoas à frente das pastas que realmente estão ligadas com o processo artístico e com o processo cultural. Ideias, tenho certeza que todos nós aqui temos várias, mas eu tenho uma que eu gosto bastante, que é um projeto de ocupação chamado Nossa Feira Teresina. Ele foi pensado por duas senhoras, a Dona Socorro e a Leninha, e aos domingos nós estávamos fazendo a ocupação na Praça Jornalista Carlos Castelo Branco, ali na Morada do Sol. Então, as pessoas lembram saudosamente a Teresina do passado, a feirinha da Praça Saraiva. Essa é uma ocupação feita sem apoio político, sem apoio público, não existe nenhuma intervenção. É um coletivo que foi pensado por duas senhoras, que elas começaram a reunir os amigos que trabalhavam com artesanato, que trabalhavam com artes, que trabalham com gastronomia, e aos domingos foram criando essa pequena aglomeração. Então começou de maneira bem simples, com mesinhas, cadeiras, os produtos expostos ali. Aí um voluntário foi dando os panfletos para a gente fazer a divulgação no horário da missa, para fazer a divulgação de sábado na pizzaria, durante a quinta-feira, porque existem trailers que ficam ali recorrentemente nessa área da Morada do Sol. E as pessoas começaram a abraçar. Vieram as atrações musicais, as atrações de danças, as expressões folclóricas, e isso criou um movimento muito positivo de ocupação. Então, as pessoas começaram a perceber que a praça precisava de iluminação,
que a praça precisa de um paisagismo, que o clima ali era muito desagradável porque tinham poucas árvores, que era preciso cuidar do campinho de futebol que tem lá, né, dar uma restaurada lá, alambrada. E elas mesmas começaram a fazer essas cobranças dentro da SDU, porque elas eram usuárias de domingo na praça. Então, a coisa ela vai puxando a outra. E esse processo das ocupações, dos espaços que a gente já tem, eles já existem, eles estão estruturados, é uma ocupação que deve ser feita pela população, e a população, quando ela começa a utilizar esses equipamentos, ela percebe as necessidades e ela passa a cobrar. E aí, obrigatoriamente, o gestor tem que olhar para os espaços de patrimônio, para os equipamentos urbanos que a gente tem na cidade e principalmente para as necessidades culturais e artísticas da própria população. Ok. Noé, de que forma que a música piauiense, a dança, o teatro, enfim, a arte, a cultura piauienses aqui em Teresina poderiam estar mais presentes, né? Poderiam estar mais próximas, ser mais visíveis, digamos assim? Eu só queria destacar que a gente da GLA Total, né, a gente fez um comparativo de todas as propostas para a área da cultura, dos planos de governo, de todos os candidatos e candidatas à Prefeitura de Teresina. E você comentou no início, né, sobre as propostas de cultura de cada candidato. Acho que é uma boa maneira de comparar. Teve candidato que não fez proposta, inclusive, para a cultura. Acho que é uma boa maneira de analisar. E realmente você está certo, assim, que a cultura ela tem um orçamento menos de 1%, né? Acho que até eu fiz uma vez uma estimativa, tanto em Teresina quanto no Estado, isso no Brasil inteiro, né? É investido menos de 1% em cultura. E, inclusive, acho que é uma das nossas lutas, né? Conseguir uma lei que coloque esse peso de pelo menos 1%, sempre que poderia até ser mais, né? De investimento em cultura, porque a cultura é muito vista como, sob a perspectiva de festa também, né? Que é o que dá retorno político, que dá visibilidade. E muitas políticas públicas para a cultura, os resultados não são colhidos nem hoje nem amanhã, né? Quem sabe se é daqui a 5 anos. São resultados de longo prazo. Tem o resultado de ter menos problemas de segurança, de ter mais educação, que a Jasmine falou super bem. E acho que todas essas artes, né, se elas tiverem um plano de longo prazo e não essas ações pontuais e que vai sendo feito de acordo com o que dá ou o que não dá, elas teriam muito mais resultado, e tem que ter um processo de formação artística e formação de público, né? Então, quando você fala de todas essas artes, Cíntia, eu acho que precisa de um plano de longo prazo, de formação de plateia, porque o público também só vai gostar de algo se ele tem acesso, se tem frequência, né? E também para que os artistas possam cada vez mais se capacitar. Um projeto que eu gosto bastante, que eu morei um pouco em São Paulo, né? E eu sempre penso em como eu gostaria de ver isso aqui em Teresina, e é a virada cultural, que eu acho que inclusive acontece em outras cidades do Brasil. Certo. Que é uma virada cultural maravilhosa, assim, que é 24 horas de programação cultural de todas as áreas, artistas dos mais variados estilos, né? Praticamente toda a programação, aliás, toda a programação gratuita. Aqui em Teresina teria que adaptar um pouco por causa do sol, né? Não dá para fazer tanta atividade ao ar livre de dia, mas acho que seria um projeto super interessante que integra várias áreas, né, culturais e tem essa democratização, né, de mostrar tantas manifestações culturais que a gente tem e o público poder comparecer com essa programação gratuita, né? Acho que seria um projeto bem, bem interessante. É interessante, você disse uma coisa muito interessante. Primeiro, eu adoro, acho que a virada cultural seria uma boa realmente. E você disse algo muito interessante aí quando você falou que realmente a cultura ela é colocada como algo que pode ser prescindido, né? Tipo assim, realmente tem coisas mais importantes, porque é visto só como festa e não como algo que nos acrescenta enquanto seres humanos, nos educa, nos coloca num caminho, nos abre o caminho, nos abre a mente. É um processo educativo também, e não é visto dessa forma, né? Wagner, que projetos você sugeriria para Teresina? Então, eu gostaria de puxar uma reflexão para as nossas ruralidades, né? Teresina tem, assim, muitas práticas sociais nas pautas rurais, né?
e eu acho pouca exploração. São pautas que estão aí para serem trabalhadas em conexão com tecnologia, com educação, sabe? Que vai trazer cidadania, que vai trazer a questão simbólica da arte, né? Que é aquilo que eu já falei no começo, e também a questão econômica. Eu estou vindo essa semana de um trabalho de um assentamento, né? Chamado Marcos, em José de Freitas, onde a gente está com um grupo de mulheres trabalhando a horta, mas não é só a horta, sabe? Tem a placa solar que puxa a água do poço, sabe? Totalmente limpa a energia. E em torno disso, a gente vai agregando vários projetos que dão àquela ruralidade, sabe, dignidade, eu diria. Então, assim, ali tem vários atores sociais que vivem de uma forma interessante com a natureza, que tem o seu trabalho, que traz segurança alimentar, por exemplo, né? Quando a gente consegue fazer uma horta, trabalhar com elementos agroecológicos, até orgânicos. Então, assim, esse universo das ruralidades, no plural, né? Porque sempre é muito amplo isso, é uma coisa que eu gostaria de destacar. E com relação ao que podemos fazer, são essas conexões. Por exemplo, eu já trabalhei uma época, o que eu chamei de andança cultural, onde a gente ia nas zonas rurais de Teresina, trazendo para a praça, não só a parte de produção agrária, né, de hortaliça, de produções daquilo que o agricultor tem, mas também das festas, né? Então ali a gente tem o Bumba Meu Boi, nós temos ali, como eu falei, a Roda de São Gonçalo, temos a Divindade, temos o Reisado, temos danças, né, da região. Tudo isso está por acontecer, porque, como o Noé falou, artista também come. Então, assim, é preciso que a gente pense essa economia da cultura com responsabilidade, sabe? Cultura, e principalmente a rural, não é o coitadinho que está lá dançando o seu boi para uma esmola, não. Ali tem todo um respeito, um ritual que a gente deve respeitar e tirar daí eu estou chamando de conexão, que é exatamente você dar sustentabilidade financeira, né, econômica, social e também simbólica. Tudo isso é possível, tá? Eu acho que a gente, com essa junção de várias áreas, principalmente na educação, na tecnologia, nos nossos órgãos que promovem essa tecnologia, né? Como, por exemplo, a gente tem aqui no Piauí, a Universidade Federal do Piauí tem um projeto, só para dar um exemplo, o Canindé Solar, que é um projeto que está fazendo esse trabalho com a instalação de placas solares específicos para hortas, para desenvolvimentos de pequenos empreendimentos na zona rural, em comunidades que a gente vê que necessitam de um start, sabe, de uma coisa que dê sentido àquilo que a gente chama de cultura. Então, eu acho muito interessante pensar a cultura nas ruralidades, envolvendo tecnologia, envolvendo o que eu já falei, né? Essa sustentabilidade também econômica, tá? E eu acho que as pessoas, vendo sentido no que fazem, isso já é cultura, isso já é prática cultural, tá bom? Então eu defendo ações na zona rural. Estou aqui disponível para ajudar se alguém tiver, enfim, dúvidas nesse sentido. É muito possível, tá bom? Gente, olha, é muito bom conversar com vocês. Infelizmente, a gente perdeu a Jasmine, ela está com problema na internet. A gente não consegue mais colocar os dois aqui na tela. Eu queria agradecer as participações de vocês. A gente deveria até ter mais continuidade aqui, mas olha, finalmente aqui a gente conseguiu retomar, Jasmine, porque tinham me dito, Jasmine, que tinha caído a sua internet e que não iria voltar. Então, desculpa, eu já estava até encerrando aqui. De qualquer maneira, a gente já está chegando mesmo ao finalzinho do nosso... Achei propostas maravilhosas todas que vocês fizeram aí. Caiu de novo, gente. E algumas, o mais interessante é que algumas já estão acontecendo e só precisam se multiplicar. Então, tudo que vocês mostraram aí é algo que pode ser feito e que pode ser... Enquanto acontece a feirinha, como a Jasmine falou, por que não levar isso para outras praças, né? Eu acho que o que está faltando é exatamente isso. É talvez ouvir mais as pessoas que trabalham com cultura. E aí eu queria que vocês deixassem o seu recadinho no final sobre esse pensamento, né?
como que vocês acham que a gente poderia dar mais visibilidade para as nossas manifestações culturais? Se Wagner quer começar? Bom, pode ser. Eu acho que comecei falando que cultura é uma coisa plural, né, que tenha uma representação coletiva. E o que Cíntia acabou de colocar, eu concordo. A gente tem muitas coisas para juntar. Vamos imaginar essa praça, né, que cabe uma feirinha de produtos agroecológicos, sabe, de produções das nossas zonas rurais, das nossas ruralidades. E nós temos tecnologia, nós temos como levar uma exposição de arte, nós temos como fazer apresentações de festas populares, nós temos como fazer apresentações, sabe, de várias linguagens artísticas. Então, assim, não vejo problema da gente juntar tudo isso, sabe, cada um no seu respeito, na sua sustentabilidade. Quando eu falo sustentabilidade, eu estou falando que aquilo tem, como eu já falei, o respeito à simbologia da cultura, o respeito à cidadania e o respeito à economia. Não esquecer que isso aqui é uma economia criativa e ela precisa ser fomentada, ela precisa de políticas públicas. Então, nós temos vários parceiros possíveis. Se ficar isolado, eu acho que já perde até o sentido de cultura, porque cultura, ela não existe cultura assim, solta no mundo, sabe? Ela tem sempre alguma coisa de raiz, ela tem sempre uma extensão, né? Uma extensão que faz conexões, que um ajuda o outro. É uma questão de solidariedade também, né? Pensando em economia solidária, ou seja, a cultura pede que a gente dê as mãos, que a gente faça uma grande ciranda e aquilo que está um pouco necessitado, ele acaba se fortalecendo, entendeu? Novamente, com cidadania, com economia, com simbologia, com respeito à cultura. É isso que eu desejo que a gente empreenda, e eu me coloco à disposição em várias frentes, como educador, como professor que sou do IFPI, como extensionista, né, porque trabalho com uma coordenação de extensão na zona rural também, com o Valor de Pi, com a Universidade Federal, com todas as parcerias que eu acho super possíveis da gente fazer, tá bom? Um abraço e eu fiquei muito feliz de estar com vocês falando sobre cultura. Olha ali, a gente viu as imagens do projeto Canidé Solar, muito interessante, bem que pode ser abraçado por algum candidato que se interesse. A Câmara de Vereadores também precisa abrir os olhos para o que a sua cidade está fazendo e, de repente, abraçar também isso. Noé, para a gente encerrar, o que você acha que poderia ser feito? Porque está nas nossas mãos agora, né? A gente tem uma políticas públicas melhores e cobrar, é a hora de cobrar. Sim, com certeza. Eu acho que o Wagner falou tudo, assim, eu concordo com toda a visão do Wagner, a gente conhece bastante. Eu só queria destacar essa parte da tecnologia que o Wagner falou também, mas, assim, ainda mais nesse período de pandemia, que a gente não sabe também até quando que a gente vai ficar nessa situação. Independentemente disso, né, acho que a gente tem que aproveitar cada vez mais o poder da tecnologia para valorizar as nossas manifestações culturais, para a gente se posicionar não só no Piauí, mas no mundo, mostrar a arte piauiense em qualquer lugar do mundo, usando a internet. Então, por exemplo, os museus que o Piauí tem, todos deveriam ter site com acervo digital, o que é algo que não é tão complicado de fazer. Se tiver só foto de cada item que tem no museu e uma descrição, já seria algo já maravilhoso. E, enfim, tem várias outras iniciativas que a gente pode fazer e entender também essa questão das políticas públicas para a cultura com essa visão de longo prazo, e entender que a cultura é um mercado, né? Então, assim, tem que ter dinheiro, tem que ter investimento, não se faz milagre. Lógico que a gente fica falando que a gente faz muito com pouco e tal, mas não tem milagre. Quanto mais dinheiro tiver investido, mais o mercado artístico, o mercado cultural se profissionaliza, gera mais oportunidades. Qualquer país sério que quer crescer, investe em cultura. Inclusive, a gente está vendo hoje no mundo essa dominação sul-coreana, por meio do K-pop, novelas do K-pop, a cultura coreana. E isso tudo tem uma diretriz do governo muito forte por trás de investimento de longo prazo, de longo prazo nisso, né? Muito tempo que eles estão investindo e tem uma visão de futuro muito grande. E porque eles sabem o poder que a cultura tem para alavancar toda a economia, né? Então isso desperta interesse turístico, isso valoriza as empresas de lá. Então, assim, a gente precisa ver a cultura
sob essa perspectiva de que não é só porque a cultura é legal, porque a cultura tem esse aspecto filosófico, mas porque também tem um poder muito grande de ajudar, enfim, o nosso estado todo, nossa cidade toda. E eu queria convidar vocês a participarem das sabatinas da Geleia Total. A gente, falando em eleições, né, nós estamos realizando sabatinas com foco em cultura, com vários candidatos para vereador e também com alguns candidatos para prefeito. Então, quem quiser acompanhar, a gente está realizando no nosso canal do YouTube, e com esse foco em cultura, e justamente com essa intenção da gente fomentar e promover o debate das pautas da cultura, que, como a Cíntia falou, né, até durante o processo eleitoral, a gente vê que nos debates quase não se aborda, quase não se fala. Então, é a maneira que a gente encontrou de instigar e promover esse debate que é importante. E aí, para acompanhar, é só entrar no nosso canal do YouTube, e a programação a gente coloca também no nosso Instagram, que é Geleia Total. Tá bom, queridos. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada também a Jasmine, que infelizmente perdeu o sinal antes. Bom dia para vocês. Bom dia. Obrigada também.